Boa noite. Boa noite, Cidinha. Boa noite, gente. Que todos possam ser bem-vindos. Vamos mantendo o nosso padrão vibracional alto. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Bom, então que nesse momento nós possamos respirar fundo, profunda e lentamente, para que possamos conectarmos com a espiritualidade superior que nos cerca. Está chiando? Obrigada. Vamos ver, vou desacoplar e acoplar de novo. Tomara que não dê problema, senão a gente inicia. E aí, me ouvem? Mudou? Vamos ver então no microfone externo do celular. Vamos ver. E agora? Fica bom ou ainda continua chiando? Vamos ver. Demora para mim um pouco para chegar a resposta de vocês. Então acho que ainda é. Melhorou? Melhor? Ok, então. Então vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Nesses horários tem dado muito problema nas transmissões. E às vezes o Ezequiel até tira, né, do Wi-Fi, coloca nos dados móveis, mas não é só uma questão da internet, e sim da plataforma, tá? Muitas lives estão acontecendo nesse horário da Ave Maria. Olha que bênção, né? Eu chamo isso de bênção, porque a maioria das religiões estão se conectando nesse horário, né? Então a religião católica tem feito muitas lives nesse horário. E às 6 horas, 7 horas, tem sobrecarregado muito as plataformas aqui do Facebook, tá? Então, às vezes até a modulação da voz muda, né? Fica mais grave, fica devagarzinha, aí de repente ela dá uma acelerada. Isso tudo são questões da plataforma. Mas que bênção, né? Que várias pessoas estão fazendo as lives, estão levando conforto para mais pessoas. Muito obrigada, viu? Pelo feedback aí do áudio. Bom, então nós já estamos no nosso momento, né? Vamos começar com os recados. Então, lembrando, dia 10, né? Dia 10 de julho, nós temos a campanha da Fraternidade Alta de Souza, nossas arrecadações de alimentos, roupas, produtos de higiene, que nós levamos para as famílias necessitadas. Então, quem puder colaborar, nós temos esse dia, né, dia 10, das 15 às 16h30, que nós fazemos a campanha de arrecadação. Temos também agora a campanha do agasalho. O frio vem chegando, essa semana já vai ter uma frente fria bem baixa, né? Uma temperatura bem baixa, então quem ainda tiver tempo, tiver alguma coisinha aí, vamos tirar um tempinho, procurar, né, o que tiver dentro aí dos nossos guarda-roupas para levar para quem precisa. O curso, o que é o Espiritismo, está com previsão para começar em agosto, né? Então, quem puder, também quem quiser, é só entrar em contato. Aqui mesmo na página do Facebook tem o telefone da Casa Espírita. Depois da live vocês podem acessar lá e mandar mensagens, tá? E, gente, neste momento, falar muito da importância do Evangelho no lar, né?
Cada vez mais a gente está precisando elevar as nossas energias, elevar as energias do nosso lar. E é neste momento que nós recebemos as visitas, né, dos espíritos superiores. Então é neste momento que nós e os nossos mentores e os protetores do nosso lar, eles se conectam, né, pela nossa... Por a gente estar ali todos unidos, por a gente estar, né, proporcionando aquele momento. Então é um momento de conexão com a energia do divino que vem diretamente para a nossa casa, equilibrando, fortalecendo aquele campo eletromagnético, que tudo nesse planeta é por eletromagnetismo, tá? Então nós temos um campo eletromagnético, nós podemos amplificar, reforçar esses campos eletromagnéticos dentro do nosso lar, e esse momento do Evangelho do lar é propício para isso. Então nós temos que ter em mente, não é simplesmente chegar ali, né, abrir aquela mensagem e ler. Nós já passamos dessa fase, tá? Quem ainda não sabe fazer o Evangelho do lar, então nós podemos indicar, só entrar também em contato com a gente. Tem muita coisa na internet, né, ajudando, mas esse momento ele é especial. É um momento que a gente tem que reforçar mesmo o campo eletromagnético do nosso lar, imaginando energias sublimes mesmo se restabelecendo, fazendo as vibrações, né? Agradecendo acima de tudo, né? Essa faixa, essa frequência de vibração da gratidão, ela eleva, e é a frequência que o universo nos escuta, né? É aquela frequência que quando a gente pede, quando a gente é solicitado, a gente acaba sendo escutado mesmo, tá? Mas isso a gente pode falar num outro momento, até mais a fundo, tá bom? Bom, então nesse momento, vamos todos, mente a mente, coração a coração, tranquilizando o nosso espírito, tranquilizando o nosso corpo, nos concentrando, nos conectando com os espíritos superiores, os protetores do nosso lar, nossos protetores pessoais. E agora vamos recebendo as energias do mais alto, que vão adentrando a nossa casa, que vão nos envolvendo a cada célula do nosso corpo, vibrando numa frequência mais alta, mais harmoniosa e equilibrada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Boa noite a todos que foi entrando. Bom, então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema, a segunda morte. Então, esse tema, ele vai desde, né, a parte de degradação do ser espiritual, essa segunda morte, ela fala sobre a degradação do perispírito, né? Então, o que é a primeira morte? A primeira morte é a morte do corpo físico, né? Que o espiritismo, a gente costuma dizer que ele venceu a morte. Ele trouxe as experiências do mundo espiritual, mostrando que há vida após essa morte do corpo físico, que é a primeira morte. Nós somos seres que temos como se fossem camadas energéticas que nos facilitam, né? Que vão nos dando condições de manifestar o corpo mental, que é a mente, é o que o espírito vai levar para onde ele for, né? Então, quando nós morrermos,
todo espírito, né, ele acaba tendo o corpo mental, que é onde fica armazenado todas as suas experiências, né? E essas experiências, ora ela vai se manifestar mais numa determinada época do espírito, ora serão outras manifestações, né? Outras experiências que vão ali se manifestar. E é diante dessas experiências que a gente vai então vivendo as provas, as expiações, para que a gente vá realmente percebendo quanto que a gente foi aprendendo nessa vida, né, na vida do espírito. Então nós somos formados por muitas consciências, né? Então cada experiência que nós tivemos, desde da erraticidade. Pronto, voltei. Deu aqui que eu tô com a memória cheia, tá? Do celular. É como eu falei, né? Além de ter alguns problemas técnicos, tem a questão da plataforma nesse horário, né? Mas vamos lá. E aí, então, né? Diante dessas experiências que o espírito acaba desenvolvendo, essas experiências vão se transformando em crenças, tá? E essas crenças vão fazendo parte dessas consciências. Então não tem como ter vida, né, consciência sem crença. Tudo que nós aprendemos em todas as encarnações, nós a tornamos em crenças, tá? Então por isso que às vezes torna tão difícil a gente mudar, né, de situação por causa dessas crenças que a gente vai desenvolvendo. Então, por exemplo, né, um espírito quando desencarna, ele volta lá para a erraticidade. Por que às vezes a gente tem medo tanto do umbral, de passar por determinada situação? Porque ali, né, criou-se uma crença daquela situação, né? E aí, diante da nossa condição moral, do que nós estivermos experienciando, do que estiver naquela consciência, a gente é atraído para aquela situação, tá? E aí, como ali, né, vamos dizer, um umbral mais baixo, ali todos os espíritos têm a mesma consciência, imaginam as mesmas coisas, então acabam sendo atraídos. Espíritos que estão numa condição mais evoluídas, por que o lugar é mais bonito? Porque eles acabam vibrando, entendendo melhor a questão das belezas da vida, e isso vai se manifestando. Então percebam que em cada situação que a gente está passando, a gente vai aprendendo e desenvolvendo algumas crenças que vai colocando em frequências, e a gente vai então se atraindo e vivendo aquela determinada manifestação do espírito, tá? Bom, então a primeira morte é aquela quando a gente desencarna e o espírito então volta para a erraticidade, ok? Então a morte não existe. Okay? A morte é a morte do corpo físico. E a segunda morte? O que é essa segunda morte? Então, André Luiz ele nos traz duas situações. Que a primeira morte, nós já falamos que a segunda morte é a destruição, a perda do perispírito. Então, nós podemos resumir isso, que a segunda morte é a perda desse perispírito. Existe essa perda do perispírito quando a gente está em condições de egoísmo, né, onde nós não queremos aprender, nós vamos relutando e não querendo voltar a reencarnar. Então nós vamos continuando naquela situação de ignorância, né? Vamos nos reprimindo e aí nós vamos perdendo a característica, né? Como que eu posso dizer? As características próprias, a identidade própria do espírito, né? Então essa seria a situação ruim da perda ali do perispírito. E aí só vai ficando o corpo mental, que é como se fosse aquela mônada, né, que volta para aquela condição de ignorância completa. Só que na vida ali de Deus, que Ele nos propõe,
tudo é evolução. Então, nunca isso vai acontecer por uma involução total do espírito, tá? Isso vai ser momentâneo. Então, esse espírito, ele vai se evoluindo, chegando numa situação que ele perde as suas próprias características. Normalmente, são em regiões muito densas do umbral que isso vai acontecendo. Às vezes por espíritos que vão escravizando, né, esses espíritos que já estão com o seu perispírito deformado, e isso vai evoluindo, chegando ao ponto dele ficar naquela situação que muitos de nós conhecemos como ovoide, tá? Então, essa é uma forma de acontecer a segunda morte, que para esse espírito voltar a reencarnar vai ser uma situação um pouco mais complexa. Então, normalmente esses espíritos vêm para que muitas vezes acabam vindo num útero, numa situação de gravidez que não vai à frente, né, tentando moldar novamente esse perispírito, ganhando, né, essa condição novamente para ter a oportunidade da formação do perispírito e então conseguir reencarnar. Então essa é uma situação da segunda morte de uma forma mais traumatizada até para o espírito, né? Mas como tudo é crescimento, tudo também está vindo para o bem, né? Para o crescimento desse espírito. Então, diante da situação que ele se renega a evoluir, muitas vezes tem que acontecer essas situações para que o espírito possa novamente ter dado uma chance, passar por essas situações, que isso também vai gerando crenças, porque lembra, por mais que ele foi degradando o seu perispírito, o corpo mental ainda continua ali. E aí então é nesse momento que ele consegue se dar uma segunda chance e volta para a situação das encarnações e das experiências de uma forma mais traumatizada mesmo para o espírito, assim dizendo, né? Mas lembrando, tudo isso foi livre-arbítrio, né? Então ele foi escolhendo o egoísmo, ele foi se deixando levar por aquela situação. A segunda morte também pode acontecer ao extremo. Então, depois de muitas experiências na matéria, na erraticidade, no crescimento, no desenvolvimento das questões morais, das virtudes. Então esse espírito vai se elevando a um ponto que ele não tem mais ressonância com as questões densas deste mundo. Então, neste momento, ele também vai perder o seu perispírito para dar origem ao quê? Aos espíritos puros, né? Que simplesmente tem aquela forma sem o perispírito, né? E aí, quando a gente entra em espíritos puros, tem vários níveis de desenvolvimento. Tem ainda aqueles que conseguem plasmar, né, uma forma para esse perispírito, então eles se apresentam para nós, mas tem um nível dentro desses espíritos puros que tem uma sutilidade tão grande que acaba não tendo mais forma esse perispírito, e ele agora passa a ser aquela situação irregular ou de luz, né? Que muitas vezes o mundo espiritual traz para a gente também, né? Como essa forma. E essas consciências, então, esses espíritos que acabam ficando com essa condição de pureza, eles acabam também perdendo o seu perispírito, né? Essa forma perispiritual. Então, se a gente pudesse resumir a segunda morte, seria essa perda, né, do perispírito. Então, tem a questão mais ida para a parte, né, da ignorância do espírito, e também tem aquela ascensão. Então, talvez vocês já devam ter ouvido que a parte mais difícil para Jesus
ter reencarnado no nosso planeta foi essa formação da densidade perispiritual, para que ele pudesse ter o acoplamento ao corpo físico e conseguir ter tido a vida aqui na Terra, né? Há muitos que dizem que é parte de consciências de Jesus, a parte crística, né? Foi uma consciência da parte crística, uma personalidade, né, que acabou então sofrendo esse adensamento para conseguir ter o acoplamento. Porque, como eu disse, todos nós temos vários níveis de consciência, né? Então, nesse momento, a consciência que está aqui encarnada agora como Arielle é uma das consciências que compõem o meu corpo mental. Né? Talvez seja um pouco difícil isso para algumas pessoas entender, mas com o tempo, depois de tanta gente ouvir falar assim, vai fazendo mais sentido, né? Então nós somos muitas experiências. Quantas vidas nós já vivemos? Quantas vidas nós já desenvolvemos, já criamos, né, crenças, já fomos consciência? Então será que nesse momento todas as minhas consciências precisam estar aqui agora, né? Ou é aquela consciência que tem algumas mazelas, que tem algumas coisas para ainda reaver e ela está passando por essa experiência, né? Então é assim, cada vida na carne, na matéria, nós temos essas questões, algumas consciências que precisam se manifestar, né, mais do que outras. Somos seres muito complexos, gente, e não é só falando da nossa máquina corpórea, né? Tudo que existe na matéria, primeiro, existe lá na vida espiritual, na quinta, sexta, sétima dimensão e aí por diante. Então, tudo primeiro se cria lá. Depois se manifesta aqui. Então somos seres grandes, seres complexos, com muitas experiências que estamos passando por este momento aqui, né? Então, nessa situação, né, vale a pena a gente refletir assim: que nível de evolução que nós estamos agora, né? E não ter medo do que possa vir pela vida espiritual. Eu acho que já faz parte da maturidade, principalmente acho que de quem está aqui, de muitos que estão aqui, essa questão de entender o ser espiritual que somos, de compreender que não estamos aqui à toa, né? Nós sempre temos aquela saudade de algum lugar que a gente não consegue entender. E aí trabalhar muito bem essa questão dessa saudade, né? Dessa experiência, e não ter medo da vida do pós-morte, né? Estamos muito longe ainda da segunda morte, né? Graças a Deus estamos longe da parte de ovoides, que assim seja, né? E da parte de purificação espiritual ainda estamos bem longe, mas nós podemos mudar o nosso momento hoje, preparando a nossa vida depois, né? A nossa vida espiritual. Então, hoje nós estamos vivendo no umbral, que é o umbral aqui da crosta terrestre. Vamos morrer e vamos para o umbral. Podemos ir para o umbral baixo, e se isso acontecer, é por causa ainda das nossas questões, né, de evolução, das nossas questões que precisamos resolver internas, que muitas vezes nós tentamos esconder, mas elas estão lá. Então, nosso maior objetivo é vencer a nós mesmos. André Luiz já nos disse isso, né? Temos que vencer as nossas sombras. E como vencer as nossas sombras? Somente
pela reforma íntima, avaliando cada situação e o que eu já melhorei e ainda posso melhorar, né? E se a gente for colocando as coisas dessa forma, aquele velho homem hoje já é um novo homem. Amanhã será um homem mais novo ainda. E nós vamos matando aquele velho homem dentro da gente. Nós vamos enterrando nossos vícios morais, nossos vícios físicos, e nós vamos vencendo, superando a nós mesmos, né? Muitas vezes nós somos nossos próprios obsessores, mas a gente precisa colocar culpa em alguém, né? Às vezes, lembra daquelas consciências que eu falei, que todos nós somos formados por muitas consciências? Às vezes são essas consciências que estão aqui querendo nos obsediar, né? Estão aqui nos obsediando, ou seja, são consciências nossas ainda com pouca evolução, que foi criada uma crença de limitação em alguma existência. E hoje ela está aqui se manifestando e a gente ainda está buscando alguém, né? A gente às vezes busca uma pessoa que a gente não teve um relacionamento muito bem, a gente pensa em até inimigos de uma outra vida passada, mas nós temos que vencer a nós mesmos, né? E se nós estamos atraindo essas consciências que nos incomodam, que nos atrapalham, é porque ainda nós estamos em ressonância com elas, nós estamos em vibração com elas, né? E se nós começarmos a vencer questões morais, oi, voltou, deu uma parada aqui, gente. Espero que tenha voltado. Opa. Todos aqui? Só me dá um ok, por favor. Todos? Ai, obrigada, Cidinha, obrigada. Deixa eu ligar aqui uma luzinha, pera lá. Obrigada, gente, obrigada. Então, como a gente estava falando, né? A partir do momento que nós elevarmos o nosso padrão vibracional, nós não estaremos mais naquela vibração que atraíamos os obsessores ou até as nossas próprias consciências que vêm se manifestar, porque nós vamos superando essas vibrações, né? E aí vai fazendo mais sentido até essa questão do mundo espiritual. Então a gente ter certeza, a morte não existe. A gente sempre vai ficar ali. Ah, mas e então? Vai ter a terceira morte? Vai ter a quarta morte? Quem sabe? Ainda somos tão crianças que já está difícil entender a segunda morte. Quem dirá a terceira e quarta morte, né? Que seriam essas mortes? Seriam aquela condição daquele ser que ainda está em limitações, né? E nós sempre, como consciências, vamos estar em limitações. Vamos estar galgando o caminho dos espíritos puros. Só que nós vamos chegar no nível de Jesus? Vamos, um dia nós vamos chegar. Só que quando nós chegarmos lá, Jesus ainda vai estar naquele nível, né? Não. Então ele já vai ter virado uma outra, vai ter evoluído essa consciência. É por isso que é tão difícil a gente entender, muitas vezes, o que é Deus. Porque ele já está se modificando há quanto tempo, né? Ou ele já foi, né, criado em sua, já foi tido em sua perfeição total. Aí cabe cada um falar, né? Eu ouso dizer que Deus também está nesse caminho aí, né? Se tornando cada vez mais. E é por isso que a gente também vai
melhorando, né? Porque nós vamos sendo reflexo dessa centelha divina aqui dentro da gente, tá bom? Bom, então eram essas considerações, né, a de hoje, para falar que a segunda morte, ela é uma transformação do perispírito. É um tema muito pouco abordado, né? Muitas vezes falando só nas questões ovoides, e esquece de falar da questão dos espíritos puros, que também acabam deixando um dia esse perispírito e se transformando nesse corpo mental, que é esse corpo mais búdico, né? Átmico, que é a nossa essência divina, que alguns falam do máximo, né? Que nós temos da divindade, da parte crística dentro de nós. Bom, então neste momento nós vamos novamente acalmando nosso espírito, elevando nossa mente, nossa consciência, nos conectando então com os mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, que agora nos fazem uma visita, limpando nosso lar, harmonizando e deixando assim limpo para a semana toda. Vamos aproveitar também e vibrar pelo nosso planeta, vibrar pelas nossas consciências, para que cada vez elas possam estar abertas às novas convicções, os novos conhecimentos, e que esses conhecimentos possam fazer sentido em nossa vida, melhorando os nossos atos, as nossas palavras, realmente nos transformando em verdade, em amor e fraternidade. Que assim seja. Então, nós estamos aqui todos os dias às 18 horas. Amanhã é a Vânia, terça e quarta é o Sérgio, quinta o Ezequiel, sexta a Vânia novamente, sábado o Ezequiel, domingo eu, Arielle. Se Deus quiser, estarei aqui com vocês. Bom, fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigada pela presença de todos e uma excelente semana para todos vocês. Que Deus lhe abençoe. Que assim seja. Até mais.